Paz seja contigo, homem, mulher valente do Senhor. Paz seja contigo, família valente. Talvez você esteja assistindo em família. Bom é estarmos aqui mais uma vez nesse dia de sexta-feira, nessa live do Bom Dia Valentes, começando nossa manhã da melhor forma, do melhor jeito possível, falando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, tanto você quanto eu que estou aqui, porque eu que estou falando também estou me alimentando. Amém? Antes de iniciar essa live, eu vou compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder compartilhar. Amém? E faça isso também, faça a sua parte, seja um evangelista. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Eu vou fazer minha parte, eu vou te dar aí um minutinho para você fazer isso. Enquanto você compartilha, eu também compartilho aqui com os meus contatos. Amém? Vamos lá, compartilha essa live. Você tem aí 1 minuto para fazer isso. Vamos lá. Vamos compartilhar. Seja carta viva, seja dedo de Deus, seja boca de Deus. Mande para o máximo de pessoas que você puder enviar. Compartilhe essas boas novas. Amém? Vamos lá. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou fazer aqui no meu também, no meu celular, para a gente iniciar. Falarmos de Deus. Amém? Paz seja contigo, minha sogra, mulher abençoada. Deixa eu ver quem já tá aí. Paz seja contigo, Débora. Paz seja contigo, casal. Eu e minha esposa. Paz seja contigo. Amém? Vamos lá, gente. Compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nos seus contatos também. Eu vou fazer aqui rapidinho. 1 minuto a gente já começa. Amém? Vamos lá. Um minutinho, mais 1 minutinho. Já a gente começa, mais 1 minuto, 30 segundos. Pronto. Já fiz minha parte, agora a gente vai iniciar. Bom dia, oficialmente, estamos ao vivo, mais uma vez, com a nossa live Bom Dia Valentes. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, mais um dia que o Senhor fez para nós, um dia espetacular. E hoje, particularmente, é sexta-feira, 31 de julho, último dia do mês, mais um ciclo que se encerra, mais um mês que se finda, né? E eu não sei vocês, mas nesse mês de julho eu vivi momentos inesquecíveis. Eu vivi momentos inexplicáveis com Deus. Eu vivi momentos maravilhosos. Eu vivi momentos onde eu posso falar, só poderia ter sido Deus. Eu tenho certeza que eu não fui o único. Eu tenho certeza que muitos aqui viveram o extraordinário de Deus. Verdade, né, Débora? Amanhã já é agosto. Eu acredito que até agosto, esse ano,
também vai passar rápido. Estamos em aceleração, né? Deus ele tem distorcido o tempo, ele tem feito a gente viver certas coisas que a gente só viveria talvez daqui a alguns anos. Eu tenho tido essa impressão, né? Deus ele tem feito a gente viver coisas, vivenciar coisas que a gente só viveria de forma natural daqui a alguns anos. Eu falo com a minha esposa, amor, a gente hoje está vivendo coisas que a gente só viveria daqui a 10 anos, talvez. A gente hoje está tendo resultados vitoriosos em Cristo Jesus que a gente só teria daqui a alguns anos. E quando eu falo resultados, eu falo humanamente, né? Porque crente não precisa dar resultado. Crente já é vitorioso. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Delson. Que esse ano seja espetacular, só perdendo para os vindouros na vida dele. Amém? Profetizo muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muitas ideias criativas, muita presença de Deus para ele. Que ele seja um homem que seja cada vez mais inundado pela presença, pelo amor por Deus, pela saúde, pela paz que excede todo entendimento. Que ele seja infinitamente abençoado, em nome de Jesus. Não só amanhã, por ser aniversário dele, mas já a partir de hoje. A partir de hoje, amém? Então a gente tem vivido coisas espetaculares, coisas maravilhosas. Antes de eu iniciar, né, eu vou falar mais uma vez com quem está na live. Pai seja contigo, Débora, já falei contigo. Pai seja contigo, pastora Dai. Amém? Deus abençoe o seu dia. Pai seja contigo, profeta, pastor Eliezer. Pai seja contigo, Rose. Pai seja contigo, minha sogra. Já falei com a senhora, mas falo de novo. Amém? Então, mais uma vez eu sempre falo, é sempre bom estarmos diante de Deus. E mais ainda, é sempre bom quando a gente está aqui para propagar, para poder falar das boas novas, para poder falar daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, para poder contar testemunhos, para poder contar aquilo que Deus tem realizado, né? Só o fato da gente levantar, só o fato da gente respirar já seria um testemunho. Só o fato da gente ter saúde, da gente poder olhar, cheirar, ouvir, falar, sentir. Só o fato da gente ter o nosso coração batendo, todas as nossas funções perfeitamente funcionais dentro do nosso corpo, já é um milagre. Eu sempre faço essa reflexão porque Deus ele sempre dá uma oportunidade para a gente ser uma pessoa melhor, para sermos pessoas melhores. Porque o ontem já passou. Então o dia de hoje começou. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer no dia de hoje? Para que você tenha um dia memorável, para que você tenha um dia especial, para que você tenha um dia maravilhoso com Deus. Porque Deus ele está disposto a fazer o teu dia extremamente bom, para fazer o teu dia extremamente especial, para fazer o teu dia um dia inesquecível. Só que eu te pergunto, o quanto você está disposto a deixar Deus agir? O quanto você está disposto a deixar Deus trabalhar no seu dia, a deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer? O quanto você está disposto a abrir o seu coração hoje, a abrir a sua mente, a expandir o teu intelecto para que Deus entre e faça aquilo que Ele quer fazer hoje, no dia de hoje. Meu irmão, não estou falando amanhã, eu não estou falando o mês que vem, eu não estou falando o ano que vem, não. Eu estou falando hoje, agora. O quanto você está disposta a agir e a deixar Deus agir, para que o seu dia hoje seja inesquecível. E é exatamente isso que eu quero falar, né? O tema da palavra é momentos inesquecíveis. Entenda que Deus ele não te fez vir a esse mundo para simplesmente ter somente sofrimento. Ele te fez nascer, ele te fez crescer, ele te fez estar aqui porque ele quer ter momentos inesquecíveis com você. Ele não quer que a tua trajetória aqui nessa terra seja uma trajetória só de tribulações, não. Só de dificuldades, não. Só de desafios, não. As tribulações virão, as dificuldades virão, mas elas virão para servir de plataforma, para te projetar para aquilo que ele quer para a sua vida. Então ele não quer que você viva só momentos difíceis, mas ele quer ter com você muito mais momentos inesquecíveis.
Deus, ele não terminou aquilo que começou na sua vida. Entenda que aquilo que ele prometeu, ele não terminou ainda. Ele ainda vai cumprir. Ele está cumprindo. Às vezes a gente tem uma visão muito turva e confusa diante daquilo que Deus ele tem para nós. A gente tem uma visão que a gente esquece aquilo que Deus tem para a gente. E Deus ele tem sempre mais, muito mais. E a gente simplesmente esquece quem ele é. Esquece quem foi que prometeu. Esquece quem foi que falou. Esquece quem que está realizando. A gente esquece tudo isso. E aí eu te pergunto, por quê? Por que que a gente às vezes só fica lamentando? Por que que a gente só fica lembrando às vezes das lutas? Por que que a gente só fica lembrando das dificuldades? Tanta coisa boa que Deus faz. E a nossa mente parece que ela está programada e projetada para pensar no difícil. Para pensar naquilo que nos traz dor. Sendo que a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. E quando eu falo de momentos inesquecíveis, eu falo de esperança. Eu falo daquilo que Deus ele quer trazer para nós, Deus ele quer lembrar o tempo todo para nossa memória quem ele é e o que ele pode fazer. E o que ele está realizando e o que ele vai cumprir. O tempo todo é como se Deus ele tivesse assim, ei, eu estou aqui. Eu, dono de tudo. O dono de todas as coisas. O Pai de todos. O Rei dos Reis, eu estou aqui. Não se atribule com isso. Não se perca no meio dos problemas. Não se confunda no meio da jornada, porque eu estou aqui. Tudo isso vai passar. E você viverá coisas extraordinárias. Você viverá momentos inesquecíveis. E aí, às vezes a gente parece que tem uma vida só de luta. Porque tudo que a nossa mente pensa, tudo que a nossa mente foca, expande. Já dizia o filósofo, tudo aquilo que você foca, expande. Então, se eu foco nos problemas, o problema cresce. Se eu foco na dificuldade, a dificuldade cresce. Se eu foco nas lutas, as lutas crescem. E talvez você tenha chegado hoje aqui, sexta-feira, 31 de julho, último mês de julho, na virada para agosto, cansada de lutar, já nas cordas, né? Um termo usado no boxe. Talvez você esteja nas cordas, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de clamar. Talvez existem áreas na sua vida em que a oposição e a luta nunca parece terminar. Você trabalha, você ora, você semeia, permanece fiel e ainda assim você sente uma resistência. Deixa eu te falar uma coisa. A resistência nada mais é do que o último estágio para o teu rompimento. Essa sensação de resistência, sabe quando você pega um pano e você vem com algo pontiagudo, mas não o suficiente para rasgar, para romper de cara, e você fica tentando romper aquele pano? Aquilo ali se chama resistência. Então você fica tentando furar aquilo ali, você tenta e não fura, não rompe. Só que você não desiste, você continua. E aí você percebe que aquela superfície ela começa a gerar fissuras, começa a gerar rachaduras, começa a rasgar. E aí quando começa a rasgar é o primeiro sintoma, o primeiro resultado de que está dando certo. E aí quando você sente o sintoma, quando você começa a perceber que está dando certo, você começa a se alimentar e ter esperança. E é isso que Deus faz. Deus, ele, quando promete uma coisa, ele não volta simplesmente quando aquela promessa está realizada. Ele vai dando doses para a gente, para que a gente comece a se sentir feliz e para que a gente não desista, porque Deus, ele nos conhece. Sabe o que é o mais interessante? Às vezes, eu vou exemplificar para que você entenda. Às vezes Deus faz uma promessa de prosperidade. Ele fala, você será muito próspero, você será muito abençoado, você terá uma casa no residencial, você terá um carro, você terá uma Porsche, você terá uma caminhonete, você viajará. São promessas que a gente naturalmente olha
e pensa assim, meu Deus, mas são promessas muito grandes, são promessas muito, muito maravilhosas, são coisas que eu nunca imaginei viver. Isso não vai acontecer agora, vai demorar para acontecer porque é muito grande para mim. Eu não vim dessa estrutura. Você começa a pensar na sua carne, em dificuldades para essa promessa se realizar. E quando Deus faz essas promessas, é engraçado que Ele vai dando doses para a gente, Ele vai fazendo a gente experimentar passo a passo. Ele vai incentivando a gente a experimentar, a colocar o pé. Às vezes, você vai ser muito próspero, você vai ser o mantenedor da casa, você vai ser um empresário de sucesso. E aí você pensa, meu Deus, eu vou fazer 100 mil por mês, eu vou fazer 200 mil, eu vou fazer 1 milhão. Só que antes disso, você começa a passar pela casa dos 5 mil. E você passa pela casa dos 10 mil. E pela casa dos 15 mil, dos 20 mil, dos 30 mil. E aí quando você menos percebe, você chegou lá. Só que antes você fazia 1.000. E aí você foi crescendo de fé em fé e de glória em glória. E Deus ele foi te dando doses para você experimentar. E não só para você experimentar, mas para que você se acostumasse com aquela nova fase. Porque as coisas com Deus são em processo. Não adianta eu sair de um estágio 0 e querer ir para um estágio 1000. Deus ele conhece a nossa estrutura. E às vezes a gente quer ser projetado assim, de um patamar para um outro, pulando etapas. E Deus ele não quer que a gente pule etapas. Deus ele pode fazer, e eu acredito que ele vai fazer com alguns, de pular etapa. Mas ele vai te fazer pular etapa quando a sua estrutura estiver pronta. Quando ele olhar assim, a Débora está pronta para sair de um estágio X, para ir 3 estágios à frente, porque ela está madura, ela está preparada. Ela não vai precisar passar pelo estágio 1, pelo estágio 2, pelo estágio 3. Ela está madura. Quer ver um exemplo? Quando José sonhou, quando Deus deu o sonho para José, o sonho era um sonho de governo. O sonho era um sonho onde os pais dele e os irmãos dele se curvavam perante ele. Só que José tinha 17 anos. José tinha maturidade para viver aquilo? Não. José estava preparado para viver aquilo? Não. Então José, na sua imaturidade, precisou passar por processos. E Deus ele usa às vezes até a desgraça para nos ensinar. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para cumprir o seu propósito. Então Deus ele usa às vezes até desgraça, às vezes até tormenta, às vezes até dificuldade, para nos deixar maduros. Se eu fosse você, eu seria esperto e eu se colocaria em situação de crescimento para acelerar o processo. Existem coisas que Deus te prometeu, e eu estou preso nisso, eu não sei porquê. Mas existem coisas que Deus te prometeu que ainda não se cumpriu, porque você ainda não atingiu a maturidade e o nível que precisa para receber. Você pede, você questiona, Senhor, e aí? E aí? E aí? Comece a perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender? Onde eu ainda não amadureci? Onde eu ainda não cresci? Onde eu ainda não estou preparado para receber isso? Porque, Pai, eis-me aqui. Eu quero, e eu creio que já está se realizando, mas Pai, parece que está tão distante, parece, só parece, mas não está. Às vezes está a um teto de distância, só que esse teto de distância, esse teto e você, essa distância que existe entre esse teto e você, é a distância da maturidade, é a distância do crescimento, é a distância daquilo que você precisa adquirir para poder conquistar. Porque você primeiro adquire, para depois conquistar. Adquire maturidade, adquire crescimento. Adquire habilidades, adquire expertise, para depois você conquistar. Não adianta querer lutar sem ser um guerreiro. Não adianta querer lutar sem as ferramentas exatas. Não adianta querer lutar sozinho. Não adianta querer lutar com a força do próprio braço se a luta é de Deus e Deus já venceu. Você simplesmente vai bater cabeça sozinho. Você vai bater lata sozinho. Você vai enfrentar dificuldade sozinho. Coloque Deus na frente, do lado, atrás, dentro e vá.
E José precisou ser jogado no poço. José precisou ser vendido como escravo. José precisou passar, ele sentiu o que era o poder. Quando ele foi para a casa de Potifar, a primeira vez, ele sentiu o que é poder. E olha o que eu estou te falando. Deus, ele, quando ele promete algo grandioso, ele sempre nos dá uma dose. Então, José foi para o poço, José foi vendido como escravo e depois José foi para o palácio. Só que ainda não era o auge máximo daquilo que Deus tinha preparado para ele. Olha que interessante. Talvez você esteja vivendo doses daquilo que Deus ele te preparou, ele te prometeu. Mas essa dose ainda não chegou na promessa. Isso é para você sentir o que está por vir. Não se vislumbre com aquilo que Deus está te fazendo sentir no meio do caminho, porque ainda virá o maior de Deus para a sua vida. Então ele te faz sentir, ele te dá em doses pequenas, doses que a tua maturidade está preparado para sentir, doses que a tua maturidade está preparado para viver. Porque se ele te der tudo que ele já te prometeu, talvez você não esteja preparado ainda. Então José sentiu o poder, sentiu a autoridade, só que não era a hora ainda. E aí veio uma outra etapa do processo. José foi caluniado em uma mentira e foi para a prisão. E na prisão era o último estágio que precedia a promessa máxima de Deus. E na prisão ele governou. Talvez você esteja numa situação hoje, metaforicamente falando, de prisão, dentro da sua cabeça. Só que a prisão foi o último estágio de José, para que ele vivesse de fato aquilo que Deus tinha de glorioso para ele. Como que você tem se posicionado nas lutas e nas dificuldades? Você tem se posicionado como um governante, como um rei, como uma rainha? Ou você tem se posicionado como um escravo? Porque você não é mais um escravo. Você agora é filho, filha, herdeiro e herdeira. Você é um leão, uma leoa, um rei, uma rainha, um governante. Então como você tem se posicionado nesse último estágio? Deixa eu te falar, você está no último estágio. Você está no último estágio, o estágio que vai preceder a grande promessa de Deus na sua vida. Você está vivenciando o último estágio, o estágio em que vai te projetar para momentos inesquecíveis e memoráveis de Deus na sua vida. Como que você tem se posicionado? Eu quero que você se posicione em Deus como um governante. Eu quero que você se posicione em Deus como uma pessoa que vai liderar esse estágio, que não vai se abater, que não vai se entristecer com essas lutas, que não vai se entristecer com essas dificuldades, porque o último estágio de maturidade vai te projetar para um estágio de glória. Para momentos em que Deus ele quer te colocar, Ele quer te abençoar, Ele quer te inserir. O mais interessante, meus irmãos, minhas irmãs, é que o diabo, que já é um derrotado, que já está debaixo dos nossos pés, ele já sabe que ele é derrotado, mas ele não desiste. Ele já sabe do futuro dele, que é no inferno, que é no sofrimento, mas ele não desiste. E aí ele fica na tua cabeça, não vai acontecer, você perdeu seu tempo, é tarde demais, já era, está demorando muito. Ele fica na sua cabeça. Só que deixa eu te falar uma coisa, você prefere acreditar naquilo que o diabo diz ou naquilo que Deus falou? Naquilo que o diabo diz ou naquilo que Deus prometeu? Você prefere se apegar àquilo que o diabo diz ao seu respeito ou àquilo que Deus diz a quem você é muito antes de você nascer? Deus, ele já te conhecia. Deus, ele já sabia quem você era. Deus, ele já sabia de cada particularidade sua, de cada forma de pensar. Deus, ele já sabia como você seria criado, treinado. Deus, ele já sabia dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. Ele já sabia de tudo isso. Bom dia, Grace. Paz seja contigo, minha irmã. Como que você tem se posicionado pelo amor de Deus? Em Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele não fala muitas são as aflições do ímpio, ou muitas são as aflições do pecador, ou muitas são as aflições do perdido. Não, muitas são as aflições do justo.
Tem justo aqui? Amém. Tem justo aqui. Meu irmão, você não está livre de aflição. A própria palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. É como se Jesus, eu trouxe o manual, eu venci e você também vencerá. Simplesmente faça como eu. Ontem a evangelista Giovana pregou sobre Filipenses 2:6, onde fala que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, ele se esvaziou como homem, até a morte de cruz, para ser exaltado e hoje estar à destra de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, desceu na terra, viveu tudo que tinha que viver, sofreu, morreu, ressuscitou e hoje é exaltado. Então existe um processo. Jesus, ele deixou um manual para a gente. Você se esvazia de si mesmo, você se humilha na presença de Deus, você cumpre a vontade de Deus, você mata a sua carne todos os dias, você se sacrifica para o Senhor todos os dias, para só depois você ser exaltado. Tem muita gente querendo exaltação antes do sacrifício. Tem muita gente querendo exaltação antes da humilhação. Tem muita gente querendo ser exaltado antes de aprender. Antes de ser exaltado, antes de receber tudo aquilo que Deus te deu, você precisa se humilhar. Você precisa descer. Você precisa se esvaziar. O problema nunca foram as aflições. O problema é a nossa mentalidade e o nosso posicionamento diante das aflições. Porque às vezes a gente acha que a gente é tão superior que a gente não quer viver aflições. A gente não quer aprender com as dificuldades. A gente acha às vezes que a gente já está pronto, que a gente já está preparado. Senhor, o Senhor prometeu, eu quero agora, porque eu já estou preparado. A gente tem uma marra para se apresentar diante de Deus. E Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe quem você é. Deus, ele sabe se você está preparado ou não. O problema é que tem muita gente que está sofrendo e está se acostumando com esse sofrimento. Está se tornando passivo diante disso. Você esquece quem você é em Deus. Você esquece que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você aceita a derrota como algo permanente. Não aceite a derrota como algo permanente. Não aceite as circunstâncias presentes como algo permanente. Existem situações nas nossas vidas que a gente não fala, mas que a gente entrega a Deus e que a gente vai vivendo e aprendendo com o processo. E eu sempre pergunto: Senhor, o que eu ainda preciso aprender? Qual é o meu posicionamento que eu ainda preciso ter? Porque existem situações, Deus, que não era mais para estarmos vivendo. E por que a gente ainda está vivendo? Onde eu preciso voltar para poder aprender? Senhor, eu preciso me humilhar mais, eu preciso quebrar mais o ego, eu preciso deixar mais de ser soberbo. O que eu preciso fazer, Pai? Porque eu estou aqui para aprender, Deus. Eu lido com Deus como se Ele fosse um pai, porque Ele é um pai. E esse é o problema da nossa geração. A geração atual é uma geração que vive problemas de paternidade. Às vezes você não teve um pai para poder desabafar, você não teve um pai para poder pedir ajuda, você não teve um pai para poder pedir um direcionamento. E aí você não sabe como se portar com Deus. Você não sabe como se comportar diante de um pai que te ama e te conhece mais do que todo mundo. E Deus, ele é o teu pai. Quando a gente leva a nossa filha para o parque, ela fica extremamente feliz. E ali, para ela, aquilo ali são momentos inesquecíveis. Deus, ele te convida nessa manhã, ele quer te levar no parque. Ele quer te levar no parque dele, para gerar momentos inesquecíveis. Só que para que o pai te traga momentos inesquecíveis, você precisa tratar ele como um pai. Você precisa receber ele como um pai, você precisa entender que Deus, ele é o teu pai. E ele quer te fazer viver momentos inesquecíveis. Ele quer realizar aquilo que ele prometeu para você. Sabe quando os nossos pais faziam aquela promessa de: se você passar de ano na escola, você vai ganhar o presente que você tanto almeja. Se você for um bom filho, você vai ganhar aquela viagem, você vai ganhar aquele presente. Sabe qual é o mais interessante? Deus, ele não vira pra gente e fala assim: se você fizer isso, você vai ganhar isso. Não. Deus, ele vira e fala assim: eis que te digo e te falo, você será.
Você conquistará. Você fará. Você vai dominar sobre todas as coisas. E aí, meu irmão, minha irmã, cabe a você e a sua responsabilidade de ser aquilo que Deus quer que você seja. Porque Deus, ele não barganha isso. É reciprocidade. A gente quer Deus, mas a gente não se achega a Ele. A gente quer as bênçãos, mas a gente não se posiciona para receber isso. A gente quer viver coisas extraordinárias, mas a gente não quer aprender a ser extraordinário em Deus. A gente quer viver momentos inesquecíveis, mas nós não queremos ser pessoas inesquecíveis em Deus. Às vezes a gente precisa parar de olhar para fora, parar de olhar para os problemas e olhar para dentro. Olhar para quem somos. Às vezes eu quero um tratamento específico, mas eu não sou essa pessoa. Eu sinceramente, eu não sei porque que eu estou falando isso. Mas chegou o tempo da gente viver momentos inesquecíveis. Só que para isso, a gente precisa se analisar. A gente precisa entender, de fato, quem nós somos em Deus. Qual é o nosso papel em Deus? A gente precisa entender, de fato, por que às vezes uma promessa ela está se tardando tanto. Não é por conta de Deus. Não é por conta de Deus. Não é culpa de Deus. Às vezes uma promessa pode parecer estar demorando e não é culpa de Deus. É como eu disse, às vezes falta maturidade. Às vezes falta processo. Às vezes falta sabedoria. Às vezes falta etapa. Às vezes falta intensidade. Porque Deus às vezes ele promete, aí você senta no seu sofá, coloca a mãozinha na cabeça, vou só esperar. Tem muita gente que é assim. Entenda uma coisa, Deus ele nunca perdeu o controle. Deus ele nunca foi derrotado. Deus ele continua sentado num trono com toda a sua glória e derramando com força para quem quer e para quem está se posicionando. Porque antes de qualquer problema que você tenha passado, que você tenha vivido, já existia um propósito. Já existia um propósito. A grande verdade é que às vezes a gente olha mais para o problema do que para o propósito. A gente olha mais para as circunstâncias do que para o objetivo. A gente olha mais para as lutas do que para as metas. A gente olha mais para as dificuldades do que para o alvo. E o alvo é Cristo. Às vezes a tua vida pode estar um caos. Às vezes a tua vida pode estar uma desordem total. Sim, naturalmente ela pode estar sim. Só que, entenda que na mente de Deus nunca existiu desordem a seu respeito. Deus, ele sabe exatamente onde colocar cada peça. Simplesmente deixe ele fazer a obra. Deixe ele agir em você. Simplesmente se submeta ao carinho, ao cuidado e ao tratamento de Deus. Porque ele sabe exatamente quem você é, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe as suas intenções, ele sabe das suas obras, ele conhece o teu coração, ele sabe onde você precisa melhorar. Então ore com intensidade, peça com intensidade: Senhor, o que eu preciso melhorar? Me ajude a melhorar. Coloque em ordem esse caos que estava a minha vida. Eu falo estava porque eu já estou profetizando que não está mais. Estava, não está mais. Então, muito antes de você existir, já existia um propósito dele para você. Muito antes do problema que você ainda nem se enfiou, já existe uma solução. E muito antes da luta que você talvez esteja vivendo e talvez vai viver, já existe a promessa. Jesus ele não veio para resolver só o pecado, mas ele veio para restaurar o projeto original de Deus. Aleluia! Para restaurar o projeto original. Sabe, uma máquina que não está funcionando porque falta ajeitar uma peça. Às vezes eu enxergo Deus, o cuidado de Deus com a gente assim, dessa forma. Você se enxerga como uma máquina que não está funcionando legal. Precisa de manutenção, precisa de conserto, precisa de cuidado, precisa de óleo, mas mesmo assim tem algo que não está legal. E aí você abre a sua máquina. Abrir o interior é sinal de humildade, tá?
E aí você se abre, você se escancara para Deus. Aí Deus, como uma pessoa hábil com as suas ferramentas, porque só Ele tem as ferramentas para te tratar, para te conhecer, para te curar, para te transformar, para te consertar. Ele vem com a ferramenta certa. E aí ele acha o problema, porque ninguém mais achou. O psicólogo não achou, o terapeuta não achou, ninguém achou. E eu não estou aqui excluindo o trabalho dos profissionais, todos são necessários, amém? Desde que sejam homens e mulheres com os conceitos certos, pautados naquilo que a gente acredita. Mas aí ninguém deu jeito. E aí você se abre para Deus, você se escancara para Deus. E aí Deus, como médico dos médicos, como psicólogo dos psicólogos, como doutor dos doutores, como terapeuta dos terapeutas, ele vem com a ferramenta certa. Vai lá, nas suas configurações, simplesmente ele coloca a mão e faz isso, ó, e ajeita. E aí você se encaixa. E quando você se encaixa, você começa a funcionar do jeito que deveria funcionar. Porque o seu padrão original de fábrica foi restabelecido. E aí aquilo que você não entendia, você começa a entender. Aquilo que você não conseguia fazer, você começa a conseguir fazer. Aquilo que você não conquistava, você começa a conquistar. E aí você para pensar, meu Deus, mas está fácil. Sim, porque sempre foi para ser fácil. O problema é que a gente gosta de colocar dificuldades. O problema é que a gente pega, às vezes, todos os traumas, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente já passou e a gente projeta no futuro. E é para ter ficado no passado. Não existe máquina perfeita se não tiver manutenção. Não existe máquina perfeita se as suas ferramentas, os seus componentes não estiverem funcionando bem. Deixa eu te falar uma coisa, a manutenção é Deus. A manutenção é ali, ó, dia após dia, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando ao Pai, buscando ao Senhor. Essa é a manutenção. Essa é a manutenção. E eu vou te dar uma boa nova. Sabe como, quando e como você vai viver momentos inesquecíveis? É pela fé. Porque tudo isso que a gente tem falado aqui, não adianta se não tiver fé. Ah, mas eu acredito que Deus vai me mudar, eu acredito que Deus vai me transformar, mas você não dá passos práticos. Você diz que acredita, mas na hora de praticar, você dá um passo para trás. Você diz que acredita, mas na hora de praticar, você se amedronta. Isso não é fé. Isso não é confiar. Você diz que acredita, mas na hora que Deus fala, sai do teu lugar, sai da tua localização, sai do teu território e vai para um lugar específico que eu quero que você esteja. Aí você começa a perguntar, mas Senhor, quando que vai ser? E o recurso? E o não sei o que? Isso, aquilo. Meu irmão, Deus ele não falou de recurso. Deus ele falou, vai. Olha o exemplo que a gente tem, Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não falou, você vai para o lugar X, lá vai ter uma pessoa que vai te receber assim, e você vai fazer isso, isso e isso. Não. Ele falou, sai e vai, e eu vou te mostrar. Eu fico imaginando, Abraão devia ser muito doido, cara. Abraão devia ser maluco, porque como é que ele pega, ele cata as coisas dele, cata os bens dele, os servos, a mulher, bora vazar, bora para outro lugar. Ah, a gente vai para onde, Abraão? Não sei. Deus mandou, a gente está indo. Imagina a gente fazendo isso hoje. A gente ia ser apedrejado até o extremo. Se bem que a gente faz, né? Eu e minha esposa, a gente é meio doidinho para essas coisas. Se Deus falar, vá, a gente não espera nem ele completar a frase. A gente já está indo. A gente já está indo. Lógico, com sabedoria. Certo? A gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso deverzinho de casa, mas se Deus falar, vai, agora, especificamente desse jeito eu vou. Eu sou enviado. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de obras completas, meus irmãos. E às vezes, o momento extraordinário e inesquecível que Ele quer viver com você está a um passo de uma ousadia sua. Está a um passo de uma atitude sua. Está a um passo de uma obediência sua. Às vezes Deus ele quer derramar com força. Só que você está travado nas suas convicções. Você está travado nos seus pensamentos. Você está travado nos seus medos.
Você está travado nas suas dificuldades momentâneas e Deus está a um passo de realizar. Ele está a um passo de cumprir na sua vida. E você está travado nessas tranqueiras, nessas confusões, nesses lixos do passado. Deus, ele já liberou. Tem a etapa, tem o processo, tem o passo a passo, tem o crescimento, tem a maturidade, tem tudo isso, mas ele já liberou. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você já conversou com essa pessoa várias e várias vezes, e aí a pessoa te pergunta a mesma coisa e você faz assim, mas meu irmão, eu já falei, Deus é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente ora a mesma coisa, Deus ele já fez, Deus ele já cumpriu, e a gente ora a mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Oração ineficaz. A gente precisa aprender a se posicionar, tomando posse, recebendo, porque Deus ele já fez. Deus já fez. Deus ele já realizou, a bênção já foi liberada. A bênção já foi liberada. Em Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já abençoou, ele já liberou, ele já deu, ele já prometeu, ele já está cumprindo, ele já está fazendo. Tudo está no processo. Só que aí, por que parece que não está se cumprindo? Aí eu te convido a voltar para você mesmo. Eu te convido a pensar naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa se aperfeiçoar. Porque não adianta esperar só de Deus, se você precisa fazer a sua parte. Não adianta esperar só que Deus faça tudo, se você precisa também fazer a sua parte. A parte dele, ele já fez. E a sua? Eu costumo falar que a nossa parte é a parte mais fácil. A parte mais impossível, a parte mais difícil, a parte mais cabeluda, Deus ele já realizou. Agora, qual é a nossa parte? Se humilhar, se esvaziar, aprender, evoluir, amadurecer. Essa é a nossa parte. Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que Deus abençoe a sua sexta-feira. Eu quero que Deus abençoe esse último dia. Não é porque é o último dia que acabou, não. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Hoje é o último dia do mês, vou esperar até segunda-feira. Não, meu irmão, em Deus todo dia é dia. Em Deus até domingo é dia de receber bênção. Até feriado, até aniversário, até o último dia do mês, não interessa, porque não existe dia inútil para Deus. Em Deus todos os dias são úteis. E em Deus todos os dias são dias de milagre, são dias de bênção, são dias de promessas realizadas, promessas cumpridas. Em Deus todo dia é dia de acontecer algo novo. Todo dia. Hoje é 31 de julho, último dia do mês, sexta-feira, a gente fica com aquele sentimento, né? Aquele sentimento de preguiça. Não, está repreendido em nome de Jesus. Porque hoje, ainda hoje, é dia de receber bênção. Ainda hoje é dia de receber promessa. Ainda hoje é dia de realizar coisas maravilhosas e especiais da parte de Deus para cada um de nós. Ainda hoje é dia de receber o extraordinário e o extra do Senhor. Ainda hoje é dia de receber uma notícia maravilhosa da parte de Deus. Ainda hoje é dia de acontecer. Quando o teu corpo e a tua carne velha querer te colocar para baixo, querer te colocar para trás, querer te colocar desânimo, repreenda no nome de Jesus e se coloque como uma pessoa pronta para receber. Se coloque como um soldado, como um general, como um guerreiro e uma guerreira. Eis-me aqui, eu estou pronto para receber. Não importa se é feriado, não importa se é domingo, não importa se é o último dia do mês, não importa onde eu estou, não importa as circunstâncias e a situação. Eu estou preparado e pronto para receber, para aprender, para ser abençoado, para crescer, para multiplicar, para avançar, para ir adiante, para ir à frente, para conquistar, para desbravar terrenos, para desbravar territórios. Eu estou preparado. Eu estou preparada. Eu não quero saber o que dizem sobre mim.
Eu não quero saber se tentaram me desanimar, se tentaram me abafar, se tentaram me enterrar. Eu não quero saber. Eu estou preparado para viver o extraordinário. Eu estou preparado para viver momentos inesquecíveis, porque o Senhor já liberou as bênçãos. Ele já liberou. Então se posicione. Para de fazer cara de gatinho, de gatinha. Faça cara de leão e de leoa. E vai para cima. Vai para cima com vontade, porque à sua frente não está qualquer um. À sua frente não está um ser humano. À sua frente não está um homem. À sua frente está o general de batalha, que nunca perdeu nenhuma batalha. À sua frente está o Senhor, Deus forte e poderoso, fiel e verdadeiro. Então fecha a cara e vá com Deus, porque o inimigo está morrendo de medo. Ele vai tentar, mas sabendo que ele vai cair, sabendo que ele já está derrotado, e você vai atropelar com tudo. Você vai passar o carro por cima com tudo. E quem não estiver preparado, meu irmão, não vai entender. Quem não estiver preparado vai ficar para trás. Eu creio que aqui ninguém vai ficar para trás. Eu creio que aqui a gente vai andar na velocidade do Espírito. E a velocidade do Espírito é mais rápida do que qualquer jato supersônico. Eu creio que aqui a gente vai andar na aceleração de Deus. Você vai olhar para a sua vida, você vai ver todas as suas conquistas e vai falar assim: uau! Tudo isso não era naturalmente nem para eu estar vivendo agora. Mas eu só estou vivendo porque eu estou na aceleração do Espírito. Eu só estou vivendo porque eu permiti que Deus entrasse e me transformasse por completo. E tirasse de mim todas as escamas, todas as feridas, tudo aquilo que atrapalhava e atrasava o agir dele. Deus entrou em mim, tirou todas as correntes, tirou todos os pesos, tirou todas as pedras, tirou todos os traumas, tirou todas as memórias que me paralisavam. Deus entrou em mim e me transformou. E hoje eu estou leve. E se eu estou leve, é porque Ele me transformou. É porque Ele agiu em mim. Então, se eu estou leve, eu consigo correr. Eu consigo voar. Eu consigo andar e trafegar na velocidade que Deus tem para a minha vida. Eu creio que todos aqui são jatos. São aviões supersônicos que vão voar numa velocidade nunca voada antes. Sabe por que eu creio? Eu creio porque eu creio que Deus está entrando agora em cada um de vocês. Deus está entrando, Deus está sondando, Deus está trazendo à memória aquilo que precisa ser transformado. Deus está trazendo à memória agora, trazendo ao coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. A nossa oração é: Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, Deus. Me ajude a ser uma pessoa melhor. A nossa oração precisa ser essa todos os dias. Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso arrancar do meu coração? O que eu preciso arrancar dos meus lábios? Senhor, os meus lábios, eles estão tão impuros. Por quê, Senhor? O que eu preciso arrancar do meu coração? O que eu preciso colocar no meu coração, Deus? Para que eu possa voar. Porque eu quero voar. Eu não quero mais me rastejar. Eu não quero ter essa impressão de que quando eu acordo eu estou cansado. Deus, eu não quero ter mais essa impressão, esse cansaço que é inexplicável. Não. Eu quero acordar revigorado. Eu quero acordar com disposição. Eu quero acordar ciente de que o Senhor está comigo e vai fazer algo extraordinário naquele dia. Então, Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que precisa sair, Deus, de mim? Quem eu preciso deixar para trás? O que eu preciso aprender? Que nesse dia de sexta-feira, que é o último dia da semana, você possa refletir sobre isso. E não só refletir, mas praticar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe essa sexta-feira, que seja uma sexta-feira de milagres, uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira de bênçãos da parte de Deus. Que Deus, ele de fato surpreenda vocês. Amém? Em nome de Jesus. Às 18h30 teremos nossa live Hora H, a série de lives que Deus ele tem abençoado o nosso apóstolo para ensinar. Amém? Nos ensinar. Então não perca.
Você que não tem igreja, você que não é membrado a uma igreja, né, e sente parte, se sente pertencente no nosso grupo, a gente está, né, estruturando para termos membros online, mesmo com a distância, não interessa, né? Somos igreja, somos corpo, independente de denominação, a gente serve ao mesmo Deus, a gente serve a Cristo Jesus. Então a gente está estruturando processos para que a gente esteja mais próximo, para que a gente esteja mais perto, porque o Evangelho ele é isso, ele é proximidade, ele é importância uns com os outros. Eu preciso me importar com o meu irmão, com a minha irmã, eu preciso amar, eu preciso estar em unidade. Então a gente tem estruturado isso para estar mais perto, para estar mais próximo, para entender aquilo que você precisa. Então conte conosco, conte com o nosso AP, conte com os ministros da casa, com o pastor Eliezer, pastora Dai, pastora Calidiane, eu, pastor Marcelo, com a evangelista Giovana, evangelista Daniel. Conte conosco, porque estamos aqui para andarmos juntos. Talvez você de fato esteja com dificuldade para caminhar, mas a gente vai pegar na sua mão e vai caminhar junto contigo. A gente vai pegar, neutralizar, né? A gente vai achar essa dificuldade e tratar, porque a gente quer que você acelere. Amém? Então conte conosco. Se tiver com algum tipo de problema e quiser conversar, né, pode procurar a gente, que a gente está preparado, disponível e disposto a ajudar, para que a gente possa crescer junto. Amém? Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Seja abençoado pela prática dessa palavra e que o Senhor inunde a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu emprego, os seus estudos e o seu crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente.